Episódio 51 do CBcast. Olá a todos, comigo aqui presente Sara Rodrigues. Sara é graduanda em Direito pela Facto aqui de Unai, e ela escreveu o TCC, que é o famoso trabalho de conclusão de curso, com base no tema Plantão, Saúde e Liberdade. Esse foi o título que ela colocou, referenciando as farmácias, fazendo um comparativo entre as farmácias. Eu tive uma grande satisfação de ser seu orientador, Sara. Seja bem-vinda ao CBcast. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre o trabalho que ela desenvolveu, que recebeu a nota máxima. A orientação dela, o trabalho dela foi aprovado com bastante laureas, um trabalho muito consistente, uma pesquisa que ela fez empírica, não é isso, Sara? E ela vai falar para nós, começando inicialmente, sobre o conflito do direito à saúde e à livre concorrência aqui em Unai. E Sara, como é que funciona a regra de Unai sobre os plantões? Então, atualmente, hoje na cidade de Unai, os plantões eles têm duração de 24 horas por dia e eles ocorrem durante uma semana, 7 dias por semana. De modo que todas as farmácias que não estão de plantão, elas são obrigadas a fechar às 19 horas e aos sábados, meio-dias. E também nos feriados, somente as farmácias que estão de plantão que podem permanecer abertas. No seu trabalho, Sara, você identificou que havia ali um conflito entre a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei nacional, uma lei que vem em 2019 para garantir a liberdade de funcionamento, de exploração econômica por todos aqueles empreendedores ou comerciantes. Você identificou algum conflito dessa Lei de Liberdade Econômica com a lei municipal que cuida dos plantões de farmácia? Sim, com certeza. A Lei da Liberdade Econômica, ela garante a toda pessoa, seja ela natural ou jurídica, o direito de desenvolver ali a sua atividade econômica em qualquer dia e horário da semana, inclusive nos feriados. Então, quando o município ele restringe o funcionamento das farmácias após as 19 horas, ele está contrariando diretamente essa legislação, que é uma lei federal. Perfeito, Sara. Você fez uma pesquisa consistente, uma pesquisa empírica. O que isso quer dizer? É a obtenção de dados através de técnicas de entrevista com pessoas, e você entrevistou várias pessoas nessa sua metodologia, Entrevistou consumidores, o cidadão, entrevistou também os empresários, a parte do empresariado, você entrevistou alguns segmentos jurídicos também que cuidam dessa parte. E nessa pesquisa empírica, você identificou quais dificuldades do cidadão e dos operadores com esse regramento do plantão a partir das 19 horas aqui em Unai? Os cidadãos entrevistados, todos eles relataram que já houve algum momento que não conseguiram encontrar uma farmácia aberta. Um deles não conseguiu contato com a farmácia por ligação após as 19 horas, e a outra entrevistada, ela precisou se deslocar do bairro dela, onde ela mora, no bairro de Vinéia, até um bairro próximo ali à Boca da Ponte da cidade, para conseguir comprar um medicamento já era mais de 8 horas, após as 19 horas. Então, todos eles relataram essa dificuldade de acessar esses medicamentos e encontrar uma farmácia aberta mesmo, depois do horário comercial. Nessa pesquisa que você fez, também foram identificadas dificuldades de encontrar medicamentos após o horário, no horário do plantão? Sim, com certeza, porque uma delas me relataram, não foi para pesquisa, mas que foi em uma farmácia procurar um remédio e não achou. Teve que se deslocar novamente até encontrar o medicamento que precisava. Em relação a preços, tiveram reclamações nas suas entrevistas que você fez e lançou no seu trabalho? Sim, uma das entrevistadas, ela destacou a necessidade de melhoria de preços. Ela não relacionou aos plantões, mas ela fez essa pontuação. Certo. Os preços dos produtos são até tabelados, porém a gente tem que ponderar isso, identificando se houve ou não algum tipo de abuso durante os plantões. De fato, esse plantão, que é o modelo de Unai, você fez um trabalho um tanto quanto mais abrangente, porque você não se limitou só em Unai, não. Você fez comparativos com outros municípios aqui do Noroeste. Você pode falar um pouquinho sobre como é que foi esse comparativo que você fez do município de Unai com outros municípios aqui da região? Eu analisei a legislação mesmo de alguns municípios aqui do Noroeste Mineiro. O Noroeste ele é composto por várias cidades, Então eu selecionei algumas. E eu pude observar que em algumas cidades que têm uma população menor do que Unai,
o plantão ele começa a partir das 8 horas, enquanto que Unai, uma cidade com quase 90 mil habitantes, as farmácias são obrigadas a fechar às 19 horas, aquelas que não estão de plantão. E eu observei também o caso da cidade de João Pinheiro, que é uma cidade que houve a flexibilização do horário dessas farmácias lá por meio de decisão judicial. Entendi. Um ponto chamou a atenção no seu trabalho, né? Um dos representantes ali, que eram comerciantes, ele tinha farmácia dentro do seu supermercado, tá? Foram mais que um, né, que você entrevistou, isso está constante no seu trabalho, e ele reportou a dificuldade, porque o comércio dele funciona até determinado horário, e a farmácia era obrigada a fechar em outro horário, que é o horário mais restritivo, de 7 horas da noite. O que ele reportou para você, durante essas entrevistas, das dificuldades e qual a crítica que ele acabou fazendo sobre a restrição local? Então, esse entrevistado, ele me contou que ele tem uma farmácia que funciona dentro de um mercado. E o mercado, ele ultrapassa, o alvará de funcionamento desse mercado ultrapassa às 19 horas. Então, todos os dias ele precisa lacrar a farmácia e não pode abrir no horário sábado após meio-dia. E a principal queixa é que ele continua tendo os mesmos gastos, porque o mercado fica aberto, ele tem gasto com funcionário, com energia, com despesa, mas ele perde as vendas que poderiam ocorrer ali após as 19 horas e aos sábados também, porque o mercado fica aberto o dia todo. Então essa foi a principal queixa dele. Na sua análise da lei federal, que é uma lei mais antiga até, a lei que regulamenta o plantão, ela na verdade é um dispositivo só que acaba dizendo que todo município tem que ter um sistema de rodízio de plantão. Qual que é a interpretação que você, durante o seu trabalho, extraiu dessa lei federal? Veja que eu não estou falando da lei de liberdade econômica, essa é a lei atual, a lei de 2019, falando daquela lei da década de 70, que obrigava os municípios a ter um sistema de plantão e de rodízio de abertura de farmácias. Qual que é o interesse, qual a intenção da lei ao dispor sobre esse regime de plantão? Essa legislação, ela é de 1973 e ela traz a obrigatoriedade das farmácias prestarem o plantão por meio do sistema de rodízio, mas em momento algum ela autoriza aos estados, município ou DF a proibir a abertura de outras farmácias que não estão no plantão. Então a ideia original dela é garantir o funcionamento mínimo e não restringir o funcionamento. Quer dizer, locais que são municípios tinham que ter pelo menos uma farmácia aberta, por uma questão de necessidade, porque a lei ela trata, né, Sara, o trabalho das farmácias, por óbvio, como um trabalho essencial, é um funcionamento essencial, porque trata de medicamento, trata de saúde, a saúde não espera, então o risco de você chegar às vezes no município pequeno, não ter nenhum estabelecimento aberto, talvez foi esse o objetivo da lei. O objetivo da lei. Mas, em momento algum, ela restringiu, dizendo que tem que fazer o plantão do horário a horário. Ela não faz isso. Até porque tem decisões que dizem que é o município que regulamenta, né, funcionamento de local e a forma esmiuçada sobre como algum plantão vai acontecer. Mas, já falando das decisões da Justiça, você citou João Pinheiro aí, e tem outras decisões de tribunais, a tendência é que eles venham flexibilizar e acompanhar o que está na lei de liberdade econômica. Você conseguiu identificar quais fundamentos jurídicos que essas decisões colocam para flexibilizar, ou seja, acompanhar o que a lei de liberdade econômica ela traz? Alguns casos que foram analisados, eu pude perceber que essas decisões elas têm uma tendência de conceder liminares para que essas farmácias possam funcionar livremente, mesmo após o horário de plantão ali que o município regulamenta. Justamente sobre o fundamento de não ofender os princípios aí da livre iniciativa, da livre concorrência, e que o plantão de farmácias ele tem que ser realizado para garantir o mínimo de funcionamento e não restringir o máximo, sob pena ali de limitar a quantidade de estabelecimentos que estão disponíveis à população. E a violação a direito de concorrência, a livre iniciativa, a liberdade do trabalho, afeta também a questão de propriedade, abertura de empreendedorismos, acaba atrapalhando e gerando até uma espécie aí de reserva de mercado que prejudica o consumidor. Você conseguiu identificar
além dessas que você citou, outras dificuldades específicas te chamou a atenção num desses entrevistados do consumidor? Então, essa reserva de mercado, ela é caracterizada pela diminuição de estabelecimentos, pela diminuição de produtos que estão disponíveis à população, pelo aumento dos preços e também pela obrigatoriedade do consumidor comprar onde está aberto. Né? Então, dos entrevistados, todos eles se enquadram nessa questão da reserva de mercado, porque muitos foram obrigados a comprar na farmácia que estava aberta. O proprietário da farmácia, ele tem ali a sua liberdade restringida, porque ele é obrigado a fechar, então ele também, o caso, se enquadra na reserva de mercado, nesse sentido. Entendi. Mas o que se alega, por outro lado, até para o lado de quem é a favor do plantão e do regime restritivo do plantão, ele informa que grandes redes poderão utilizar de sua estrutura para praticar aquilo que nós chamamos de crimes contra a concorrência ou a prática de monopólio, que é a infração à ordem econômica. Qual a sua visão sobre isso? Então, dentro da sua pesquisa que você fez, obviamente. Na pesquisa, não é possível concluir se aqui na cidade de Unai existe um oligopólio. Porque o oligopólio ele é o contrário de monopólio. Monopólio é quando uma grande empresa domina um mercado. Já o oligopólio é quando pequenas empresas controlam ali aquele mercado para garantir sempre aquela cartela de cliente. Então, algumas pessoas na cidade até falam que Unai existe isso, mas dentro da pesquisa, por ser uma pesquisa acadêmica, ela consequentemente é limitada. Então, não foi possível concluir se existe ou não o oligopólio e nem se Unai é caracterizado pela presença dos cartéis. Entendi. Mas eu digo em relação a possível monopólio, de uma ou duas redes que se instalam e acabam tomando conta do mercado também, por outro lado, né? Porque a reserva de mercado pode gerar um problema de oligopólio, que é o grupo que se reúne para poder fazer uma reserva, mas também a empresa ou empresas que são grandes grupos que chegam no local, no município de médio porte igual Unai, e podem, né, em tese, ficarem exclusivas nesse mercado. Você conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido também, ou esse caso ali é uma situação que dependeria de uma análise até de outras áreas, como economia ou como outros profissionais? Sim, nesse caso aí dependeria de uma análise mais aprofundada para ver se realmente essas grandes redes que estão na cidade, se elas conseguem controlar o mercado inteiro. Entendi. Muito bem, Sara. O seu trabalho foi um trabalho muito elogiado, né? Inclusive eu fiz parte da banca lá que analisou o seu trabalho com cuidado e a conclusão dele foi a nota máxima, né? Uma nota de aprovação com distinção, né? Então você está de parabéns pela pesquisa que você tem e pela coragem de enfrentar um tema espinhoso, né? Porque eu até me lembro quando você estava ainda elaborando o seu projeto, o Unai estava discutindo em audiências públicas exatamente esse tema. Isso te intimidou como pesquisadora, como acadêmica ali no trabalho de conclusão de curso, a fazer esse trabalho? Tornou isso um tanto quanto mais difícil? Isso gerou um frio na barriga ou você levou isso com normalidade, com tranquilidade? Não, gera um friozinho na barriga, né? Mas no início, inclusive, teve a audiência pública na Câmara e esse foi um dos motivos que me levou a escolher esse tema. E ao decorrer do ano eu fiz a pesquisa, a legislação de Unai ainda não mudou, mas foi um tema tranquilo de levar. Bacana, muito bom. A lei, que é a lei de 73 que você citou, é essa 5.993. Ela exige o regime de plantão para garantir um mínimo funcionamento. Sim. É isso que você identificou nas decisões que no seu trabalho que você percorreu, né? E qual que seria, então, o modelo regulatório ideal que conciliaria o mínimo de funcionamento pelo plantão e, ao mesmo tempo, não deixaria de fora a lei de liberdade econômica? Você conseguiu identificar algum desse modelo que seria um pouco mais aberto, enfim? Qual que é a sua sugestão? Na pesquisa, foi sugerido que o plantão ele permanecesse, porque ele, afinal de contas, ele é obrigatório, mas que houvesse ampliação do horário de funcionamento dessas farmácias, pelo menos até as 22 horas, daquelas que não estão no plantão. Inclusive, nas entrevistas que eu realizei, alguns entrevistados cidadãos sugeriram que houvesse pelo menos uma farmácia de plantão em cada bairro.
Então, ampliar a quantidade de farmácias seria uma ideia positiva também e observar a localidade que cada uma delas está para que a pessoa não tenha que se deslocar até um bairro muito distante para conseguir um medicamento. Maravilha, Sara. Então, e nos comparativos com outros municípios, teve algum município que te chamou a atenção quando você fez esse comparativo com os demais aqui do Noroeste? Tem um município, se não me engano, de Natalândia, que ele não tem uma regulação específica, é só o código de posturas mesmo da cidade, que garante ali o funcionamento livre e esses plantões ele depende de um alvará especial, mas ela não possui um decreto específico. Entendi. O que a população de Unai sugeriu como melhoria, né, na fixação de uma farmácia de plantão em cada bairro que você colocou, né? Qual seria, você identificou, agora partindo para o outro lado, a gente falou muito do consumidor, né, do comprador, da população, qual seria a dificuldade do outro lado, né, daqueles donos de farmácia ou empresários que são a favor, né, do regime de plantão, qual que é a dificuldade que eles apontam para expandir, né, esse horário? Um dos principais pontos que eu pude perceber quando eu estava fazendo as entrevistas é que as farmácias que são contra a ampliação do horário, elas alegam que durante o plantão é o horário que mais vendem. Mas, ao contrário, alguns entrevistados também, empresários, ressaltaram que o consumidor ele pode ser fidelizado pelo bom atendimento. Então, se você tem uma farmácia ali no seu bairro que você já é acostumado a comprar, dificilmente você vai sair daqui para ir em uma farmácia de rede se você tiver o seu medicamento disponível lá e um bom atendimento. Bacana. E a gente sabe que existem modelos, né, muito interessantes, por exemplo, o modelo do ano calendário, né, tem até três faixas, três dimensões ali do horário de funcionamento. Por exemplo, a gente até citou a Pouso Alegre, que é um município um pouco maior, né, que o Unai, o município tem lá mais de 200 mil habitantes, mas é um modelo que eles utilizam muito interessante, porque são três faixas de três dimensões de horários. O horário, né, até as 8 horas da noite, começa ali 7 horas da manhã, 8 horas da noite. Notadamente, é um regime, né, que não é bem plantão, né. Ele tem outro intermediário que vai das 8 da manhã até 11 ou meia-noite, e um regime mais aberto, que é funcionamento 24 horas, notadamente para as grandes redes, etc. Mas o município de Pouso Alegre, ele coloca opções, Sara, para o empresário. Ele pode escolher no ano calendário qual que é o regime que ele vai adotar, sempre com o mínimo, se eu não me engano, lá são mínimo 11 farmácias ou 12 funcionando minimamente no plantão, né? Para garantir justamente o respeito à lei federal. O regime intermediário, para quem quiser ficar aberto até as 10, até as 9, 10, que é o horário que eles colocam lá, e o regime aberto para outros que quiserem. E pode haver alteração, né? Muda, né? Pode, no outro ano, fundamentadamente, ele pode voltar para um regime diferente, desde que justifique, né? E essa opção possa ser realizada durante todo o ano. Você identificou que essa solução ou essa seria uma sugestão viável para a Unai, ou no seu trabalho não foi analisada essa parte? Você vai ser objeto de novos estudos? O que você pode dizer sobre esse modelo de algumas cidades de maior porte? Sobre esse modelo da cidade de Pouso Alegre, eu cheguei a ver ele, mas eu não coloquei ele na pesquisa porque eu limitei a pesquisa aqui ao Noroeste Mineiro. Então, eu acredito que para uma cidade maior como Pouso Alegre, ele seria interessante. Mas para a Unai, a ampliação do horário, eu penso que já ia satisfazer, sim, a população e também esses empresários que estão impedidos de funcionar. Um regime mais simples, né? Apenas Sim. Mudando o horário para deixar um horário um pouquinho mais alongado para início do plantão, né? Isso. Então seria você falou até as 10? Até as 22. Até as 22, até as 10 horas da noite. Que é o horário que o pessoal saiu do trabalho, né? Já passa na farmácia. Sai da faculdade, né? Dá tempo, né, de comprar na farmácia. Para finalizar, Sara, o seu trabalho de conclusão de curso, ele conclui algumas coisas sobre o modelo que o Unai utiliza. Pergunta a você, finalizando a nossa entrevista, precisa de revisão no modelo de Unai? Com certeza precisa. E isso pode ser observado pelas entrevistas que foram realizadas, por todas elas, e também pela insatisfação da população na cidade inteira, que é possível ver isso nas redes sociais, em muitos lugares que você vai, você conversa com alguém, necessita de uma revisão aí para atender e buscar um equilíbrio.
Muito bem, Sara. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho desenvolvido, muita dedicação, né? Pesquisa empírica, entrevista, análise de leis, em todo um abrangendo o Noroeste Mineiro. Não é à toa que foi aprovada com distinção. Meus parabéns, muito obrigado por participar aqui do CBcast e volto sempre com novas pesquisas sobre esse tema tão importante. Pode deixar.